Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. Nessa semana, nós vamos começar agora um novo trimestre e, dando sequência à lição anterior que falou sobre Marcos, nós vamos continuar ainda nos Evangelhos, só que agora nós vamos falar sobre o livro de João, tema do Evangelho de João. E eu gostaria de convidar você a comprar a sua lição com os comentários de Ellen Goldwhite, porque dessa maneira você enriquecerá muito mais os seus comentários, o seu aprendizado, podendo compartilhar o seu conhecimento ali na sua classe de estudo e também com a sua família e para o seu estudo pessoal também. Eu gostaria de trazer aqui primeiramente, algumas informações, pedir para vocês continuar compartilhando o nosso vídeo, deixando o seu like, os seus comentários, porque dessa maneira a mensagem vai muito mais longe e Jesus chega muito mais perto das pessoas. E como nós sempre temos trazido aqui, isso aqui não é somente um programa de lição da Escola Sabatina, mas é um encontro de família. Nós temos orado pelos pedidos que sempre têm sido deixados aí nos comentários, pessoas têm nos acompanhado, pessoas têm sido alcançadas por Cristo Jesus. E da mesma maneira que essa lição tem abençoado você e a sua família, que você possa compartilhar e ajudar nós a pregarmos o Evangelho dessa maneira. Seja aí um replicador da palavra do Senhor e juntos avançaremos levando Jesus para as pessoas. Nessa semana, eu estou aqui com o meu querido amigo, irmão Alexandre Dantas, que também é companheiro aqui de ministério e também é o responsável pelo acadêmico, pelos alunos aqui da escola. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus seja louvado pela presença de cada um. E vamos estudar esse tema maravilhoso que é a lição 1, né? Graças Louvado a seja Deus. Deus. E já aproveitando também a oportunidade, irmão Alexandre, fala para nós como está aí a expectativa para esse próximo ano letivo. Já temos bastante alunos inscritos. Ainda tem vaga ou não tem mais? Como está? Temos ainda poucas vagas. Se você tem interesse, entre em contato urgentemente conosco, porque poucas vagas. Nós já estamos aí praticamente em outubro, né? As aulas começam dia 6 de janeiro, essa segunda turma, e vai até outubro, né? A formatura. Então não fique de fora dessa oportunidade. Você que tem um filho, que tem um conhecido, que tem interesse de ser missionário, entre em contato com o irmão Alexandre e com a sua equipe, que eles vão trazer ali para vocês o que é necessário para se matricular no próximo ano letivo, até porque não é simplesmente você fazer uma ligação e ter aí a pessoa que quer estudar. Ela precisa passar por uma avaliação, ela vai ter que ler alguns livros, né, irmão Alexandre? Sim. Para ela entrar e participar aqui dessa escola. Também gostaria de convidar você a se matricular no curso de agricultura, que será do dia 13 a 17 de outubro. Vai ser um curso em conjunto, tá? Porém, vai ter alunos no curso de agricultura e alunos no curso de apicultura, já que seria impossível nós darmos os dois cursos para as mesmas pessoas no mesmo tempo. Mas já estamos aí com as vagas quase esgotadas, temos poucas vagas, mas ainda tem oportunidade para você se matricular. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E a nossa lição, como já foi dito no último programa que nós gravamos, que nós fizemos, ela vai ser lançada agora no sábado, às 2 horas da tarde. Não mais na segunda-feira, às 7 horas da noite, mas no sábado, às 2 horas da tarde. E eu gostaria de continuar contando com a presença de vocês ali, compartilhando os vídeos. Enfim, será um prazer imenso ter esse encontro semanal com você e com a sua casa. E para nós começarmos agora essa lição da maneira mais assertiva possível, nós vamos nos curvar aqui, tá? Nós estamos acomodados já frente à câmera, então entendemos que a maneira mais correta de começar um programa é dobrando o nosso joelho, por isso que antes de ligarmos as câmeras, dobramos nossos joelhos aqui, mas entendemos que é necessário mais uma oração e faremos isso algumas vezes no meio do programa, porque quando abrimos a palavra de Deus, pisamos em terreno santo e precisamos de um Deus santo para conduzir esse momento. Então agora você que pode se ajoelhar, ajoelhe-se aí no seu lar onde você está e nós se curvaremos aqui e oraremos para Deus conduzir esse momento. Querido bom Deus, Santíssimo Pai, no nome santo de Jesus, nesse momento, dobramos aqui a nossa fronte, curvamos perante ao Senhor e suplicamos que o Espírito Santo possa conduzir esse momento. Que a palavra do Senhor, ao ser pregada, possa ser conduzida pelo Espírito, cair em terreno fértil como uma semente que germina e dá vida, possa ser essa palavra no seu coração. Amém.
Que o Senhor possa responder cada pedido feito aqui de oração, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problema no matrimônio, com problema financeiro, que o Senhor possa responder a cada pedido segundo a necessidade e segundo o desejo do coração. Amém. Mas suplicamos também que nesse momento a mensagem ao ser pregada possa ser levada aos corações e o Espírito Santo possa ter sucesso ao conduzir Jesus até você e que ele possa ser aceito e assim a obra possa ser concluída na nossa vida também. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Suplicamos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmão Alexandre, a lição dessa semana, que é a primeira lição do trimestre, é muito importante, muito relevante, mas antes de nós começarmos a estudar ela, eu gostaria de ler um texto que tem aqui na lição da Escola Sabatina, está na segunda página, está aqui embaixo, né? Um texto que está no Conselho sobre a Escola Sabatina, página 10, e que é para você entender um pouco sobre a importância da Escola Sabatina. Diz assim, ó: a Escola Sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar pessoas a Cristo. A Escola Sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar pessoas a Cristo. Então, para nós começarmos essa lição, já faço um apelo a você que é professor da lição da Escola Sabatina. Você tem uma responsabilidade muito grande e a responsabilidade que te foi outorgada, que te foi dada, é levar as pessoas até Cristo. E a lição da Escola Sabatina é uma ferramenta que Deus deixou para mim e para você. Por isso que sempre eu aconselho a comprar a lição com os comentários da nossa profetisa Ellen Goldwhite. Por que é importante isso? Porque aqueles comentários foram instruídos e inspirados por Deus. Não é simplesmente comentários de homens. Porque eu posso errar, o irmão Alexandre pode errar, o escritor dessa lição pode errar, mas Deus não erra. Então a palavra de Deus é o que traz segurança para mim e também para você. Avançando aqui, nós chegamos no título da lição, que é Sinais que apontam o caminho. Alexandre, o que você gostaria de comentar sobre isso? Já pode ler o verso para memorizar, já fica aberto também para os comentários aí dessa lição. O verso para memorizar está em João 20, verso 30 e 31. Diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então aqui fala que esses sinais, as maravilhas que Jesus fez, foram registrados só aqueles que eram proveito nosso, para que possamos acreditar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Mas foi feito muitas outras coisas que não foi registrado na palavra de Deus, Kleber. É muito interessante isso, né, Alexandre? Eu acredito que você vai trabalhar isso também nessa lição da Escola Sabatina, que sinais naquela época foram indispensáveis para reconhecer o Messias, ou seja, reconhecer o caminho certo. Porém, sinais nos nossos dias, já parece que a Bíblia conta para nós aí que não há tanta segurança, né? Sim. Nós não podemos confiar somente em sinais. E que sinais? Milagres. Sim. Porque Deus tem dado sinais para nós hoje também, mas os sinais de hoje, dos últimos dias, não são os mesmos sinais daqueles dias lá. Até porque, irmão Kleber, meus irmãos estão nos assistindo, naquela época ninguém tinha cada um a palavra de Deus, né, na mão. Ali era só os rabis, né? Poucas pessoas tinham, era um pergaminho, era muito caro, né? Então hoje nós temos a palavra de Deus. Então a nossa única salvaguarda é a palavra de Deus. Não é sinais, não é aparições, não é visões. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos Bíblia e Espírito de Profecia. Não precisamos assim de uma nova luz. Nós precisamos de luz que já foi falada no passado, que é nova para nós, mas já foi falada no passado. Não nova luz que surge um profeta, surge alguém com a visão, um anjo falou, que está fora da palavra de Deus. Nós precisamos disso, porque nós temos Bíblia e Espírito de Profecia. Quem é hoje que não pode ter uma Bíblia? Até se a pessoa não tem condições, um mendigo, eu queria tanto uma Bíblia. Qualquer cristão vai dar uma Bíblia para ele, com uma Bíblia barata. Então, a palavra de Deus é a nossa única salvaguarda. Não precisamos de sinais. Por isso que não há segurança você ter na sua casa 10 Bíblias fechadas na estante. Basta você ter uma aberta, onde você está estudando a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor relata para mim, para você, para todos nós, que nos últimos dias pessoas viriam e falariam assim: Senhor, fizemos milagres em seu nome, expulsamos demônios em seu nome. E Jesus vai olhar para aquelas pessoas e falar o que para elas? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade.
vós que praticais o pecado. Então, amados, segurança para nós hoje é permitir que Cristo viva em nós e viver uma vida de retidão baseada na palavra do Senhor. Muito bom que o Alexandre colocou. Aqui na primeira nota, que está em sábado ainda, fala assim: nesta semana estudaremos alguns dos primeiros milagres de Jesus, conforme relatados por João, desde a transformação da água em vinho, em um casamento, e a cura do filho de um oficial, até a cura do paralítico no tanque de Betesda. João chama esses milagres de sinais. Nesse caso, sinais não se referem a algo como uma placa de trânsito, mas a eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda. Qual era essa realidade? Jesus é o Messias. Em todos esses relatos, encontramos exemplos de pessoas que responderam com fé. E os exemplos delas nos convidam a fazer o mesmo. Então aqui a lição vai abordar isso. Vai mostrar o porquê que o Senhor fez aqueles milagres, que eram sinais na hora certa, para que as pessoas começassem a entender e ver em Jesus o Messias. Sim, eu vou pegar o gancho do comentário que estava falando, só para dar um parênteses, e vou ler um texto aqui, que está na lição. Sinais que apontam o caminho. As pessoas querem sinais. Nós temos essa tendência do sobrenatural, né? Nós gostamos, né? Os filmes que fazem mais sucesso é o sobrenatural, filmes de terror, filmes que mostra, né? Tanto é que entre os evangélicos, né, tem aquele filme Arrebatamento, as pessoas gostam daqueles filmes, né? Saiu o livro, ficou um sucesso, porque as pessoas gostam disso. Alexandre, só um ponto antes de você comentar aí, que é interessante também, que mesmo Jesus naquela época, onde ele precisou fazer milagres para servir como sinais, ele não fazia milagres ou não fazia sinais só para poder corresponder à curiosidade das pessoas. Sim. Porque o próprio Herodes falou, faz aí um milagre aí, e ele não fez. Bem interessante. Até ele falou, para essa geração incrédula, o sinal é o sinal de Jonas. O que ele estava falando? 3 dias no ventre da baleia, né? E Jesus ia ficar 3 dias no seio da terra. Aqui, ó. Uma coisa que está revelada e ainda a gente não compreende, imagina que não está revelado. Aqui, ó. A doutrina da encarnação de Cristo em carne humana é um mistério. É um mistério que esteve escondido durante séculos. Colossenses 1, verso 26. É o grande e profundo mistério da piedade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Cristo tomou sobre si a natureza humana, natureza inferior à sua natureza celestial. Nada poderia, com isso, mostrar a maravilhosa condescendência de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3, verso 16. João apresenta esse maravilhoso assunto com tamanha simplicidade que todos podem assimilar as ideias expostas a ser esclarecido. Então, a doutrina da encarnação de Cristo é um mistério. Como que pode um Deus infinito se tornar humano? Essa junção divino com humano. Então, é um mistério. Algumas pessoas vão até dizer assim, tá vendo? É um mistério a encarnação de Cristo, então não podemos falar da humanidade de Cristo. Não, aqui não está falando sobre isso. Nós temos que estudar aquilo que foi revelado para nós sobre a divindade de Cristo. Ele é Deus. Aí as pessoas querem entrar em outros campos. Mas quem veio primeiro, o pai ou o filho? Gente, não foi revelado para nós isso aí, senão nós vamos ficar doidos. Ah, não, foi o filho, porque o filho, bom, o pai vem primeiro, né? Mas só Deus está explicando para nós a filiação de enviar do seu filho. Aí nós vamos chegar à conclusão, tá bom, o pai veio primeiro, mas quem fez o pai? Nós não chega nunca. Ah, não, o pai é um Deus que fez o pai. Não, mas quem fez? Nós não chega nunca. Até porque a nossa mente finita, ela não consegue compreender isso. A palavra de Deus fala assim, que Jesus, ele é coeterno com o Pai. Sim. Coeterno significa que não tem princípio, não tem fim, ele é eterno. Sim. E aí, quando nós pensamos na eternidade, a nossa mente limitada não consegue entender, porque eu tive um início, eu tive um começo. No dia que minha mãe e meu pai me conceberam, ali eu fui gerado. Então, teve um começo na minha vida. Agora, Jesus não tem isso. Jesus, ele é coeterno com o Pai. E é isso que a palavra de Deus fala, que nós não temos que tentar entender, porque a nossa mente limitada não consegue. Sim. Inclusive, você colocou um ponto bem interessante aí, referente a Jesus ser humano, mas também divino. A palavra de Deus fala que ele era o único do gênio. Ele era o único que foi humano e divino. Sim. Agora, a sua divindade não esteve sobre Jesus a ponto de fazer que ele não pecasse. O que fez que Jesus não pecasse foi a sua comunhão e a sua amizade, a sua ligação com o Pai. Porque ele venceu na carne humana. Se nós começarmos a falar assim, não, mas ele era Deus, por isso que ele venceu.
Ué, se ele era Deus e venceu, então eu e você podemos viver uma vida devassa de pecado e no final seremos salvos, porque nós não temos como vencer. E é isso que é um problema, uma temática muito grande que hoje está acontecendo nos nossos dias e nós não vamos adentrar ela totalmente nesse estudo. Sim. Só que é importante deixar bem claro isso, que Jesus ele foi o único do gênio. Ele foi o único que era 100% humano e o único que era 100% divino. A humanidade de Cristo nunca mais ela vai ser desvinculada. Cristo está no céu sendo humano e sendo divino. Sim, e é interessante que alguns falam, não vamos estudar a humanidade de Cristo porque é um mistério. Não, o mistério é o mistério da piedade. O mistério é como que aconteceu essa junção divino com humano. Como o Kleber estava falando, o divino, Deus velou. Então Jesus venceu como um homem aqui pelas mesmas armas que nós podemos vencer, que é a oração e o estudo da palavra de Deus, comunhão. Jesus teve como um homem aqui não foi um teatro. Jesus. Agora nós precisamos detalhar, gente, porque as pessoas ficam detalhando. Tá, vendo a natureza pecaminosa, mas pecaminosa o que significa? Aí fica detalhando cada pecinha que nós não vamos chegar a ponto nenhum. Entendemos que Jesus foi com a natureza pecaminosa, isso não é pecado, que ele poderia cair, mas não caiu. Ele venceu, igual o Kleber falou, ele foi, no nascimento, ele já nasceu batizado pelo Espírito Santo, que ele nasceu do Espírito, e nós, quando crescemos, nós nos convertimos, também somos batizados pelo Espírito. E aí nós agora temos a natureza de Cristo em nós, e aí nós podemos vencer. Nós temos o caráter de Cristo, e o divino habita em nós, o Espírito Santo, e nós podemos vencer como Cristo venceu. Pronto, não precisa detalhar ponto por ponto. E tem um ponto interessante que você colocou aí, Alexandre, que cabe a nós destacar, que muitas vezes as pessoas se prendem em uma visão, e que é qual ela? Se quando eu me batizo, eu me torno uma pessoa espiritual, e aí Cristo habita em mim, e agora eu vou viver a vida da santificação, que ela é dia após dia, Sim. O que acontece que praticamente nós só vemos as pessoas caindo, pessoas que estão batizadas, pessoas que estão dentro da igreja, e isso acaba sendo um dilema para nós. Só que no Espírito de Profecia, eu não trouxe aqui a página e o livro para você, mas depois eu posso fazer isso. A serva do Senhor fala assim, que batismo nós estamos vendo milhares, mas novo nascimento é muito raro se ver um. O que eu entendo com isso? Que muitas pessoas... E isso é triste, mas a nossa igreja ela tem se especializado em fazer isso. Muitas pessoas estão sepultando pessoas que não morreram. Muitos estão sendo batizados, mas estão vivinhos para o velho homem. Então, não receberam ali o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo significa renúncia. O velho homem morreu e agora eu vou viver uma nova vida. Isso não significa que uma pessoa que foi batizada pelo Espírito não pode voltar a cair. Ela pode voltar a cair. Paulo fala, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Só que muitos que estão sendo batizados ainda não estão convertidos. Assim como Jesus poderia cair, mas não caiu. Exatamente. Por isso Satanás o tentou ao extremo. Porque sabia, ele vai cair, ele está como um homem, mas Jesus ficou firme, ligado com o Pai e não caiu. Louvado seja Deus. Então, por isso E só para nós fechar, Jesus é diferente de nós, irmão, no sentido que ele era divino e humano, viu? Nós podemos se converter, podemos vencer nosso pecado, mas nós nunca vamos conseguir expiar o nosso pecado, porque nós somos humanos, caídos. Até a serva do Senhor fala assim, que os anjos falaram, nós vamos dar vida por eles, pelos seres humanos, não precisa de Jesus. Ele falou, não, só um Deus como um de nós. Então, só para entender, porque os irmãos aí depois vão comentar, o irmão está falando que Jesus foi um pecador, precisa de um salvador. Não tem nada a ver. Nada disso. Jesus é divino e humano, 100% divino, 100% humano. Até para não ficar um eco, né, sobre esse assunto aqui, nós estamos abordando alguma coisa aqui. Vocês que já conhecem um pouco mais do assunto, vocês sabem o que nós estamos falando. Agora, aqueles que não ouviram falar sobre o assunto ainda, se tiver interesse de conhecer um pouco mais, no nosso canal tem alguns vídeos que explicam sobre isso. Se você quiser entrar em contato, o Matheus vai deixar o contato aí embaixo, você pode entrar em contato com o Alexandre, em contato com o irmão Severino, em contato comigo. Tem aí estudos que nós poderemos passar para você, tá aprofundando um pouco mais sobre isso. E temos dois livros, pelo menos 2 livros que eu estou lembrando, então 3. Tocado no Sentimento, o Verbo se fez carne, que o IAG tem esses livros, fala sobre esse assunto. O Verbo se fez carne e tocado nos nossos sentimentos. Então entre em contato aí, você chega até o setor de vendas e peça esse livro, leia esse livro. Amém. Agora, para continuarmos aqui, o que você precisa definir, é possível vencer o pecado em Cristo Jesus. Amém. O casamento em Caná. Aqui nós vamos ver aqui, né, João coloca isso como o primeiro milagre, onde Jesus começou ali de forma pública o seu ministério. E interessante, Alexandre, que ele começou esse ministério em um casamento.
É intrigante, né? Já que hoje o casamento está sendo destruído pelo inimigo, Jesus, em um casamento, começou a sua obra de restauração, a sua obra de um ministério público ali. Porque foi os dois grandes princípios que trouxe do Éden, o sábado e o casamento, a família, né? Amém. Então Jesus coroou. Então alguns, nós vamos ver aqui mais para frente nas lições, né? Que Jesus aponta, vai dizer que Jesus transgrediu o sábado. Quem fez isso foi os fariseus, falando que ele transgrediu, mas ele não transgredia. E não mudou o casamento. Então o casamento e o sábado vêm desde o Éden. Exatamente. E o porquê que os fariseus, e isso é importante para nós, por que os fariseus, você sabe por quê? Por que os fariseus falaram que Jesus transgrediu o sábado? Você sabe o porquê? Porque eles colocaram as tradições na frente do princípio, na frente do próprio mandamento. Sim. Então, é interessante nós refletirmos um pouco sobre isso, porque hoje em dia nós estamos vendo aí muitas tradições predominando. E aqui eles vão mostrar para nós que os discípulos, que os fariseus rejeitaram a Cristo por causa das tradições. Sim. Quero comentar um tópico aqui dentro do casamento, né? Ele transformou água em vinho, todo mundo conhece, a Igreja Católica, os evangélicos, os cristãos em geral, né? Mas é interessante que quando esse homem experimentou, ele falou, estão servindo um vinho novo depois? Sempre o melhor é servido antes. Depois que o pessoal já está intemperante, né? Serve o vinho ruim. O vinho, queridos, é feito em todo local, você pode pesquisar isso aí, é o suco de uva amassado, a uva. Ela é guardada num tonel, depois de um período ela vai fermentando naturalmente. Não se coloca álcool no suco de uva. Então o vinho novo que é Jesus é o sem fermento, porque o fermento é símbolo do pecado, né? É o sem fermento, é aquele suco gostoso que você toma integral. Então por isso quando falou, puxa, o suco integral, suco de uva bom, sem fermento, está servindo agora. Até a irmã White, inspirada por Deus, fala aqui, Ellen White afirma, que está na lição, no Dicionário Bíblico Adventista, página 177, 1378, desculpa, 1377 a 1378, afirma que o suco produzido pelo milagre não era alcoólico. E nós concordamos, a Igreja Adventista crê, até na Santa Ceia, nós não tomamos o vinho alcoólico, nós tomamos o vinho que é o suco de uva sem fermento. Até porque, irmãos, alguns vão falar assim, o marketing ele é forte, né? Olha, eles vão pegar o texto de Paulo, que Paulo fala para o discípulo Timóteo, tome um pouco de vinho para bem no seu estômago. Aí as pessoas falam assim, tá vendo como é saudável? Tem que tomar um cálice de vinho todo dia. O alcoólico, eles falam. Mas o que faz bem para o estômago é o suco de uva. Exatamente. Não é o álcool. O álcool, se você tomar álcool, quem está com problema de estômago, acaba com o estômago. Então eles explicam assim, bem generalizado, não tome vinho. Não, mas é o suco de uva que faz bem. As propriedades do suco de uva faz bem para o estômago. E aqui no Dicionário Bíblico Adventista, na página 1377, aqui fala assim, o termo grego oinos é usado tanto para o suco de uva fresco quanto para o vinho fermentado, que é o que o irmão Alexandre tem colocado aqui. Então, se você vai no original da Bíblia ali, no grego, né, a palavra oinos, ela é usada para suco de uva fresco, integral, sem álcool, mas também é usada para o vinho, já ali fermentado com álcool. Agora, dentro dos princípios da própria saúde e da convicção mental que Jesus sempre trabalhou, como que nós podemos acreditar que Jesus estava orientando as pessoas a tomar uma bebida alcoólica ali, sendo que nós conseguimos claramente hoje presenciar que o álcool leva as pessoas a cometer graves crimes. Aí existe aqueles que vão falar assim, não, mas é só um gole que tem que tomar, não pode tomar muito. Mas então, será que Deus orientaria a pessoa a tomar um gole de veneno? Não, toma só um gole de veneno que você não vai morrer não. Nós temos que entender que Deus, ele não tem nenhuma unidade com as trevas, é sim ou não. Então, se pode tomar, você toma, se não pode, você não toma. E aqui, claramente, se formos avaliar, o que Deus estava orientando ali era tomar o suco de uva integral. Sim, que é saudável, né? Aqui no domingo, eu não vou ler os textos, mas eu vou ler só algumas partezinhas que estão no Desejado de Todas as Nações, página 106 e 109, o livro que vocês podem adquirir. Muito bom. Quer saber sobre Jesus, humanidade de Cristo, divindade de Jesus? Esse livro aqui, vai falar. Alguns tópicos aqui, algumas linhas que eu vou destacar. Foi para honrar a confiança da sua mãe Maria e fortalecer a fé de seus seguidores que realizou o primeiro milagre. Então foi para honrar a confiança da Maria,
a sua mãe, e fortalecer a fé dos seus seguidores, que realizou o primeiro milagre, para fortalecer e para eles entenderem que Jesus era o Messias. E o outro ponto aqui, ó, o primeiro milagre do Salvador, fortalecer os discípulos a enfrentar a oposição. Então fortaleceu eles, Jesus sabia que eles iam enfrentar a oposição. E no texto, esse dia com Deus, 23 de dezembro, uma meditação matinal, fala que era vinho não fermentado. Cristo não se aproximou das talhas, nem tocou na água. Simplesmente olhou para ela e ela transformou-se em puro suco de uva purificado e refinado. Ou seja, Jesus não precisou nem tocar, Jesus falou. Então Jesus tem um poder criador, provando que Jesus é o criador lá de Gênesis. Haja luz, que apareceu para Moisés, eu sou. Jesus falou várias vezes, nós vamos ver na lição que ele falava, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então, para os apóstolos, para os fariseus, os judeus naquela época, eles quando ouviam essa palavra, eu sou, eles já entendiam que era o criador lá. É o que falou com Moisés, eu sou. Então Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Criador de tudo. Então Jesus, irmãos, pode, com a sua palavra poderosa que temos nas mãos, pode curar pessoas, pode fazer milagres na nossa vida, não precisa alguém tocar. Só nós cremos na palavra de Deus, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor pode me curar, me ajuda. Se for da vontade dEle, Ele irá te curar sem te tocar, só Amém. com a palavra. Deus seja louvado, né, por isso, porque a palavra tem poder para curar e a palavra tem poder para transformar a minha vida. Que esse é o mais importante, transformar caráter. Transformar caráter. Ela pode gerar um poder sobre mim, sobre você, e você vai se tornar uma nova mulher, um novo homem em Cristo Jesus. As velhas coisas já não te interessarão mais. E assim como Paulo um dia disse, eu estou fixo no alvo e para lá que eu caminho. Irmão Kleber, então a palavra, só para você me responder, você gosta bastante desse tema. Então, se alguém está assistindo nós aqui, e a família está destruída, estão quase se separando, a palavra, se eles começarem a fazer culto, tem poder para restaurar essa família? Tem muito poder para restaurar, não só tem poder, mas como vai restaurar. Oh, glória. Hoje é um fato dentro do adventismo isso, que a maioria dos pastores, eles comentam que quando eles vão aconselhar casais que estão a ponto de se separar, a maioria desses casais, ou quase 100%, não fazem culto familiar. Olha. Não tem culto matutino e não tem culto vespertino. E aqui, Alexandre, nós precisamos agora, de certa forma, trazer uma mensagem para você, que é pai de família, porque a responsabilidade primária é do sacerdote do lar. Você tem essa responsabilidade. Se o marido não é convertido, aí a mãe tem que assumir essa responsabilidade. Mas o pai convertido, o pai que conhece a palavra de Deus, ele tem como obrigação de manhã apresentar a sua família perante ao Senhor. O culto matutino e vespertino significa ele ficou no lugar do sacrifício que tinha no passado. Então, um pai que não fazia o sacrifício estava colocando a sua família em risco. Estava colocando a sua família em risco. Então, tem poder, Alexandre, para restaurar, o casamento já pode ter acabado, o casamento, Deus tem poder para pegar aquilo ali e restaurar. Olha, e esse assunto é muito importante, porque hoje tem muitas pessoas que falam assim, eu não amo mais, para mim acabou, não dá mais, eu já sofri muito. Ele já fez eu sofrer demais, ou ela já fez eu sofrer demais, ou do jeito que está o meu matrimônio, eu não sinto que está bem. Eu quero dizer uma coisa para você, se Deus tem poder para ressuscitar um morto, que está ali em decomposição, Ele tem poder para restaurar o seu casamento. Ele tem poder para colocar o seu casamento em um patamar que ele nunca esteve, que é de prazer, alegria, um pequeno pedaço do céu na terra. E esse é o dever das famílias, ter um pequeno pedaço do céu na terra, porque daí quando as pessoas vierem no seu lar, elas vão se sentir onde? No céu. Agora, o problema é quando está acontecendo de forma contrária, quando a pessoa chega na sua casa e se sente no inferno, onde só existe ali brigas, discórdias, onde o marido não respeita mais a mulher não respeita mais o marido, onde um é contra o outro, ou seja, um é contra todos e todos é contra ele. Mas Deus tem uma palavra de restauração para o seu casamento, para a nossa vida, e eu louvo a Deus por isso, porque foi em um casamento que ele começou o seu ministério, mostrando que ele sanciona o casamento é bíblico, entre um homem e uma mulher. O casamento nasceu no coração de Deus e não faliu o plano da família. Está mais sólido do que nunca. Alexandre, partindo agora para o segundo sinal, nós vamos ver que Jesus, mais uma vez, ele faz ali um milagre, e a palavra do Senhor mostra para nós aqui, principalmente aqui, ó, no versículo
Em João 4, no versículo 47, fala assim, ó: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Então aqui Jesus estava fazendo aquelas maravilhas, aqueles sinais, aqueles milagres, para realmente ele selar o seu ministério como sendo o Messias. O que chamou a atenção da minha parte aqui foi que esse homem era um oficial do rei. Então esse homem não era da igreja. Esse homem não fazia parte do judeu de Israel. E ele faz um pedido e Jesus aceita. Toma esse pedido, ó. João 4, verso 50, diz assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então ele acreditou na palavra que Jesus falou, um homem que era fora da igreja, partiu e recebeu a bênção. Então, irmãos, Jesus não está confinado à igreja de 27º dia. Olha, só aqui vai ser salvo, só aqui é bênção. Qualquer um que pedir para Jesus, a pessoa pode estar na droga, lá na Cracolândia, se ela falar, Jesus me ajuda. Se ela for de coração, Jesus ouve e aceita. E se ela crê que Jesus é poderoso, essa pessoa é curada. De qualquer enfermidade, de qualquer moléstia, de qualquer defeito de caráter, Jesus cura. Vá, seu filho vai viver. Eu quero ler um trecho aqui da lição. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. É importante reconhecer que os milagres por si só não provavam que Jesus era o Messias. Não era só os milagres. Outras pessoas realizaram milagres. Alguns eram profetas verdadeiros, outros eram falsos profetas. Os milagres revelam apenas a existência do sobrenatural. Eles não significam por si só que vêm de Deus. Satanás também pode realizar milagres. Se com essa palavra queremos dizer atos sobrenaturais. Então, irmãos, o milagre por si só não é sinal. Cuidado, hein? Porque diz aqui nos últimos dias que Satanás irá descer até fogo do céu. Então, nós ficamos assim vidrados. Aquele irmão está fazendo milagres. Que irmão de Deus? Vamos verificar se está batendo com a palavra de Deus. Vamos analisar e orar. Senhor, será que é verdadeiro? Porque os falsos profetas vão enganar muito com a sua cauda. E os milagres aqui, de forma primária, Jesus fez esses milagres para chamar a atenção do povo para ele. Sim. Aí o povo ia ver o caráter dele. E cumprindo as profecias que o Messias ia fazer muitas coisas assim. Exatamente. E sabe o que eu acho interessante aqui, Alexandre, nesse verso que você leu? Para mim é muito relevante isso daqui. Porque aqui mostra para nós que um pagão creu em Jesus e os judeus, que era ali o povo escolhido de Deus, não creu em Jesus. Pois é. Então isso mostra para mim e para você o que o Alexandre acabou de dizer. Não há segurança de eu somente ser um adventista, mas eu preciso crer em Jesus. E a obra de Jesus precisa ser a minha obra. A minha vida precisa ser transformada. E falar, meu irmão, é muito fácil. Falar, como nós estamos falando aqui, é fácil. Agora, no dia a dia, nós não somos inocentes, sabemos que é difícil, sabemos que é uma luta. Agora, o que sabemos também é que não podemos lutar na nossa própria força. Porque na nossa própria força nós seremos derrotados, seremos aí estraçalhados pelo inimigo. Sim, eu vou ler o texto aqui, está no Desejado, página 147, 148. Em Cafarnaum, as notícias do retorno de Cristo a Caná atraíram a atenção de um nobre judeu e oficial ao serviço do rei. Um filho desse nobre estava sofrendo de doença aparentemente incurável. Os médicos o haviam desenganado, mas quando o pai ouviu falar de Jesus, decidiu implorar seu auxílio. Chegando a Caná, encontrou uma grande multidão ao redor de Jesus. Com o coração ansioso, procurou abrir o caminho até a presença do Salvador. Ao ver apenas um indivíduo vestido de modo simples e empoeirado, exausto da viagem, sua fé vacilou. Porque a aparência, né, irmãos? Olha como chama a atenção a aparência, né? Um homem assim não deve ser divino. Duvidou de que esse homem pudesse realizar o que viera a lhe pedir. Jesus, porém, já conhecia a dor desse homem. Antes que o oficial saísse de casa, o Salvador tinha visto sua aflição. Sabia também que o Pai estabelecera em sua mente condições para crer em Jesus. A menos que sua petição fosse atendida, não aceitaria como Messias. Enquanto o oficial esperava nessa angustiante certeza, Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios de modo nenhum, crerão? João 4, verso 48. Então, quando Jesus fala esse texto, irmão, é porque o oficial colocou assim: bom, eu vou colocar critérios para ver se ele é o Messias. Se ele atender o meu pedido de fazer um milagre, ele é o Messias. Se ele não atender, ele não é o Messias. Por isso que
Esse texto é para muitos hoje. Se vocês não virem sinais prodígios, de modo nenhum crerão. O Salvador comparou essa incredulidade com a fé simples do samaritano, que não havia solicitado nenhum milagre ou sinal. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Então, muitas pessoas hoje impedem sinal e outras pessoas dizem assim, se aquele programa do podcast está cheio de gente, é de Deus. Se está dando poucas pessoas, Kleber, não é de Deus, então as pessoas veem a quantidade. Cuidado com isso, irmãos. Nem sempre quando é a maioria é de Deus, hein? Vigia. Pode ser que está 3, 4 assistindo o Kleber, pode ser que ele seja Deus e aquele que tem 3 milhões ou seja de Deus. Vigia, hein? Precisamos muito estar atentos e não basear a nossa crença em público. Sim. Né? Porque quando nós olhamos ali para Jesus, quando ele estava entrando em Canaã, entrando em Jerusalém, no domingo ali, montado num jumentinho, ele foi aclamado como rei. Então a maioria ali clamou ele como rei. Depois aquela mesma maioria que estava clamando ele como rei, estava falando crucifica-o. E aí quando nós olhamos para Paulo também, quando ele passa por Éfeso ali, ele estava pregando contra a idolatria e o pessoal adorava ali a deusa Diana, né? Tinha seus templos e o comércio era muito forte em vender ídolos ali. Então nós deparamos com aquilo, fala que eles criaram uma confusão, uma rebelião ali e por cerca de, eu não lembro agora se é meia hora ou 2 horas, o povo gritou ali, gritou. E quando passou aquilo, a maioria não sabia nem porque estava ali, nem porque estava gritando. Pois é. Só estava indo com a maioria. Então a fama é perigosa. Nós precisamos estar ao lado de Jesus, independente se são muitos ou se são poucos. Alexandre, nós vamos entrar num ponto agora interessante aqui, que Jesus ele vinha fazendo alguns milagres. Nós encontramos um milagre sobrenatural, onde ele transformou água em vinho. Porém, esse milagre foi simplesmente para poder sanar ali uma vergonha e trazer descrédito por uma família, por um casal que estava em um casamento e para começar a mostrar também, começar o seu ministério ali. Posteriormente, ele fez um milagre onde ele curou o filho de um, como que era o nome lá? Era de um homem pagão, né? Eu esqueci o nome dele agora que fala aqui. De um homem pagão. Porém, agora ele vai fazer um milagre baseado na primeira pessoa. A pessoa, ela mesma era enferma, o milagre era para ela mesma, porque no primeiro momento o milagre foi pedido pela mãe de Jesus para resolver o problema na festa do casamento. O segundo milagre foi pedido por um homem para curar o seu filho. Agora, esse milagre o Senhor vai curar a própria pessoa mesmo ali. Isso podemos dizer que seria quase como quando nós oramos para que Deus resolva uma situação complexa da nossa vida, pode ser financeira, pode ser aí uma acusação que nós estamos recebendo aí até no tribunal. O segundo milagre podemos dizer que é quando eu e você intercedemos por uma outra pessoa, quer seja um filho, quer seja um amigo, quer seja um enfermo da sua igreja, é um momento de intercessão. Mas nesse terceiro milagre, nós vamos identificar aqui um homem que estava com a sua vida destruída, um homem que a serva do Senhor relata que era um homem que teve uma vida de pecado e ele sofria de uma doença, ele não andava, né? E Jesus ali chega e tem uma audiência com esse homem e ele restaura aquela vida. E esse milagre aqui é um dos milagres mais importantes que eu acho que tem nessa primeira lição. Aí, da terça-feira, milagre junto ao tanque de Betesda. Eu quero ler aqui embaixo, que está o desejado de todas as nações, páginas 202 e 203, irmãos. Esse livro vai ser citado nessa lição inteira, por isso vocês adquirem esse livro, irmãos, e leia, é uma benção. Isso aqui é para adventista, não adventista, ateu, qualquer um, deve ler esse livro e que você vai entender todas essas histórias aqui em detalhe que a gente está contando. Ó. Nós estamos tirando só trechos, né? Jesus não pediu àquele sofredor que tivesse fé nele, olha. Disse simplesmente, levanta-te, toma teu leito e anda. João 5, verso 8. Mas a fé do homem se apoderou naquelas palavras. Irmão, você está vendo que nós estamos citando sempre que as pessoas se apoderaram à palavra. Então nós temos que apoderar da palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia. Por que o adventismo hoje está morno, está quase morto? Irmãos, porque o povo de Deus não está se apoderando da palavra, não estão estudando, não estão lendo, estão brincando, pulando, indo em show. Isso não vai trazer reavivamento. O que vai trazer reavivamento é estudo da palavra de Deus e oração. Apoderou das palavras. Cada nervo e músculo vibrou com a prova, a nova vida. E a energia de saúde encheu os membros paralisados. Sem duvidar, determinou-se atender à ordem de Cristo. E todos os músculos obedeceram sua vontade, colocando-se rapidamente de pé,
sentiu ser capaz de realizar todas as suas atividades. Jesus não dera nenhuma certeza de auxílio divino a ele. O homem podia ter duvidado, perdendo a única oportunidade de cura. Contudo, acreditou nas palavras de Cristo e, agindo de acordo com ela, recebeu força. Então, meus queridos, se você se apoderar da palavra de Deus, crendo nas suas promessas, vai acontecer a mesma coisa. Se seu lar está desfeito, você perdeu o emprego, você está a ponto de cometer um suicídio, se você se apoderar, estudar a palavra de Deus, se apoderar da palavra de Cristo, que é poderosa, que tem uma palavra poderosa que Jesus falou assim, tirará nosso coração de carne e tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. E nos últimos dias colocará a sua lei no nosso coração. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então é uma promessa. Senhor, o Senhor falou isso. Me ajuda a me apoderar dessa palavra. E o Senhor vai dar vitória para nós, irmão Kleber. Deus seja louvado por isso. Todas a angústia da vida. Deus seja louvado por isso. Aqui a palavra do Senhor traz para nós, em João capítulo 5, gostaria de convidar você aí a pegar sua Bíblia, vamos ler juntos. Pega sua Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor aqui. João 5, versículo 1 ao versículo 9, vai contar a história desse homem, né, que tinha ali uma enfermidade há 38 anos. 38 anos sofrendo com uma enfermidade. E a vinda de Jesus ali para ele se tornou um momento de esperança, de restauração da sua saúde física. Mas ele tinha uma preocupação maior do que a saúde física. A preocupação maior dele era da saúde espiritual. Sim. Esse homem clamava por perdão e por misericórdia também. Mas aqui diz assim na Bíblia, ó, versículo 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era o Shabat, era o sábado. Irmãos, aqui tem muito ensinamento para nós. Esses 9 versículos aqui são versículos transformadores. São versículos que contam muitas vezes a nossa história nessa vida. Aqui nós temos superstição, que não era um fato, mas era uma ideia criada por homens, porque na realidade o poder curador de Deus não dependia de um tanque. O poder curador de Deus dependia da fé de um homem em um homem que era Jesus. E nesse momento, quando Jesus chega ali, ele fala assim, olha, fica tranquilo que você não precisa de esperar ou ser jogado primeiramente no tanque. Você precisa de ter fé. Você precisa de confiar. E como o Alexandre falou ali, né? Jesus não chegou nem sequer, está aqui ó, na lição da Escola Sabatina, no comentário de Ellen White, fala aqui assim, ó, o pobre sofredor se encontrava desamparado por 38 anos, não havia usado seus membros. Jesus ordenou-lhe, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Aquele paralítico poderia ter dito, Senhor, se quiseres me curar, obedecerei a tua palavra, mas não foi assim. Ele acreditou na palavra de Deus, acreditou que havia sido curado e imediatamente se levantou, decidiu que andaria e andou. E ele agiu de acordo com a palavra de Cristo. E Deus lhe concedeu força, estava curado. E aqui embaixo, olha o que fala, não espere sentir que você está curado, mas diga, eu creio, e assim é, não porque eu sinta, mas porque Deus prometeu. Sabe, a pergunta que fica para você e para mim hoje
quantos anos já faz que eu estou sofrendo com um problema? Quantos anos que eu estou com um problema físico, ou com um problema espiritual, ou com um problema matrimonial, com um problema financeiro? Quantos anos que você tem carregado já a sua dor? Será que você está aguardando, ano após ano, um anjo também mexer aí de forma simbólica, alguma água para você ser jogado dentro e receber a cura? O que nós precisamos, irmãos, é de crer na palavra de Deus. A palavra tem poder para restaurar a nossa vida. Olha, continuando, fala assim, ó. Cristo perguntou-lhe ao paralítico, você quer ser curado? Que pergunta! Era por isso que ele estava ali, mas Cristo queria suscitar a expressão do desejo de ser curado no coração desse homem. Quando Cristo ordenou que ele se levantasse, tomasse seu leito e andasse, o homem fez exatamente o que Cristo tinha determinado. Não se deteve para argumentar, mas fez exatamente o que lhe fora ordenado. Tomou seu leito e saiu andando e ficou curado daquele momento em diante. É dessa fé que necessitamos. Se, porém, olha que interessante isso, Alexandre, já para você, já comentei muito aqui, para você comentar isso também. Olha, se, porém, pararem para explicar tudo e raciocinar sobre cada ponto, vocês morrerão em seus pecados, porque nunca ficarão satisfeitos. Olha o que Deus fala para nós, que nós temos que crer, não é ficar contra-argumentando tudo, querendo todo quanto é tipo de explicação. Se a palavra falou, vai, faça, confie e vai. Amém. É isso que nós temos que fazer. E pegando o seu gancho aí, vai, faça e confie em Deus, eu vou comentar esse texto, João 15, verso 14, ó, porque Jesus encontrou ele depois. Ó. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e ele disse, olha, que já está curado, não peques mais para que não suceda coisa pior. Bom, eu não sei o que esse homem fez para que chegou nessa situação. Então aqui já dá a entender que ele não nasceu paralítico. Ponto. Alguma coisa que ele fez que ele se tornou assim. Algum pecado, alguma intemperança. E embaixo do texto onde você leu, eu não vou ler o texto inteiro, só vou parafrasear alguns textos, mas você pode ler Ciência do Bom Viver, página 59. Ó. Quando Cristo curava a doença, advertia muito dos enfermos, não peque mais para que não aconteça coisa pior. Assim ele ensinava que haviam trazido sobre a si mesmo a doença, transgredindo a lei de Deus, que a saúde podia ser preservada unicamente pela obediência. Então, muitas pessoas chegam à doença porque transgredem a lei de Deus. Nós vamos ver mais para frente que não é todos, porque nós vamos ver também o cego na nascença, quem pecou. Depois nós vamos comentar isso aí. Mas algumas pessoas, um exemplo típico, fumou a vida inteira, pegou câncer de pulmão. Então, ai Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Ué, fui eu. E aí Jesus curou e falou, ó, vou só parafrasear, viu, irmãos? Vou só trazer para os nossos dias de hoje. Jesus poderia falar, ó, vai e não fuma mais, hein? Curei o câncer do pulmão. Ó, aí embaixo, nesse texto que eu li, precisam que lhe seja ensinado que toda prática destrutiva das energias físicas, mentais e espirituais é pecado. E que a saúde tem de ser garantida por meio da obediência às leis estabelecidas por Deus para o bem da humanidade. E nós, no contexto adventista, irmãos, nós temos um livro Conselho sobre Regime Alimentar, Temperança, Ciência, Bom Viver, Conselho sobre Saúde. Então, nós adventistas vamos buscar colocar em prática aquilo que Deus tem nos iluminado e deixar a consequência com Deus. Isso não significa que você vai estar isento de tudo, viu? Cuidado com essa, é outra prática errônea que as pessoas vão dizer assim, não, irmão, eu estou vivendo, eu não como mais carne, não vou ficar doente, não. Vigia também, porque nós somos num mundo de pecado, poluído, água, ar, tudo, né? Então, vigiemos. Mas algumas coisas que a gente faz trazem consequência, né? O que você está colocando na parte da saúde, ela é muito importante para nós, porque nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, no templo, você precisava dar um sacrifício que fosse perfeito. Então, nós também precisamos oferecer um sacrifício perfeito para Deus. Romanos 12, 1 e 2 e 3 fala sobre isso, né? O sacrifício perfeito é o nosso culto racional e tal e tal. Não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente. Para começar, para renovar a mente, nós precisamos mudar também a nossa alimentação, porque muitas vezes nossa mente está entorpecida com narcóticos, com a alimentação que embota os nossos sentimentos e pensamentos. Então, tudo isso é muito importante e relevante para nós. Agora, não é segurança que eu terei saúde e que eu nunca ficarei enfermo, porque nós vemos ali um homem tão fiel a Deus como Eliseu, né, que a Bíblia não conta sequer um erro de Eliseu,
e nós sabemos que Eliseu morreu de uma enfermidade, né, prolongada. Então não estamos livres. A própria serva do Senhor Ellen White também ficou enferma. Então né? nós temos que fazer, Kleber, o que os 3 amigos na fornalha falou. Se Deus vai me livrar de uma doença, me livrar de alguma coisa, eu não sei. Mas de uma coisa eu vou fazer. Nabucodonosor, o mundo. Vou confiar em Deus. Ou seja, eu vou colocar em prática o que Deus falou. Exatamente. Não importa o que vai acontecer comigo. Se eu vou ser queimado, se eu vou morrer de uma doença, ou vou viver e não vou morrer, eu vou morrer com 100 anos, 200 anos, né? Saudável, não importa. Mas de uma coisa nós vamos fazer. Vamos colocar em prática o que Deus me revelou. Exatamente. E já é um fato também que a alimentação saudável, sem dúvida alguma, que ela vai te trazer mais qualidade de vida. E principalmente a mensagem de saúde, irmãos, isso é primariamente, como eu gosto de falar bem essa palavra, gostei, primariamente é a mente sã para distinguir a mão direita da mão esquerda. Essa é a mensagem de saúde, é para isso, porque o embate terrível, Satanás está fazendo no exército, hein? Jogando pessoas que é vegana, crugívero. Por quê? Ele sabe que com a mente sã, a pessoa tem mais inteligência, mais sabedoria. Por que Daniel foi mais sábio 10 vezes do que Daniel e seus amigos? Porque a alimentação sã, a alimentação mais saudável possível. Então Deus quer homens e mulheres com mente boa, para quando o inimigo falar, Kleber, olha isso aqui, e você está olhando a outra mão, ih, rapaz, que é essa voz? Você vai entender. Ah, essa é a voz de Deus, essa é a voz do inimigo. Exatamente. Que Deus seja louvado por isso, né? Porque o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele relata para nós o que vai acontecer, mas Ele mostra para nós quais são os melhores caminhos a nós trilharmos. Amém. Então, que nós possamos andar por esses caminhos. Agora nós chegamos aqui num ponto interessante da lição também, já partindo para o final dela, podemos já abordar os 2 dias juntos, Alexandre, que é corações duros e as reivindicações de Jesus, né? Porque nós entendemos que todos esses milagres ali, todos esses acontecimentos, de certa maneira, teve resultado para alguns, porém outros continuaram com o coração endurecido, até porque eles queriam uma posição de destaque para eles e não aceitavam dividir com ninguém, nem mesmo com o próprio Jesus, que quando nós olhamos para a parábola era filho do dono da vinha, né? Era o herdeiro da vinha. Então, o que você gostaria de comentar sobre esses tópicos aqui? Eu quero já ler o texto do Espírito de Profecia sobre esse tema, ó. Porque a Moate, aí nós vamos abrir mais a mente, né? Em seus dias de Cristo, o sábado havia se tornado tão deturpado, que sua observância refletiu o caráter de homens egoísta e arbitrário, e não o caráter de Deus. Cristo pôs de lado o falso ensino, pelo qual o que afirmavam conhecer a Deus o havia representado mal. Embora perseguido com impiedosa hostilidade pelos rabinos, nunca sequer, na aparência, ele se conformou com suas exigências, mas seguiu sempre em frente, guardando o sábado de acordo com a lei. Em uma linguagem extremamente clara, ele testificou de sua consideração pela lei e os profetas. Então Jesus não transgredia a lei. Porque Jesus, ele sempre curava no sábado, parece que era uma provocação, né? Ele queria ensinar que o sábado é dia de cura, dia de saúde, dia para curar, restaurar, é um dia de restauração. E 2, ele queria derrubar essa tradição dos fariseus, que no sábado não era para fazer nada. Caiu uma casa em cima de uma pessoa, não deixa ela depois do pôr do sol, nós tira. Jesus falou, é lícito curar no dia de sábado, fazer o bem. E só terminando o texto aqui, esse texto eu li em Profetas e Reis, página 107. Contemple a cruz de Cristo. Ali está Jesus que deu a vida, não para que os homens continuassem no pecado, não para que tivessem licença para quebrar a lei de Deus, mas a fim de que, pelo seu infinito sacrifício, possa ser salvo de todo o pecado. Então, Jesus, quando ele curava, era exatamente para isso. Os homens tinham quebrado os 10 mandamentos e tinha consequência, né? Todas essas coisas, cego, pessoa paralítica, era consequência do pecado, né? Porque não era da vontade de Deus. Mas Jesus fez o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter vitória. Vitória em saúde, vida com abundância, vitória sobre o pecado, tudo, restaurar completamente a vida da pessoa, né? Louvado seja Deus. E ali também eles tinham essa visão de no sábado não poder fazer nada, não poder fazer o bem. Porém, quando acontecia alguma coisa que feria ali os seus recursos, aí eles faziam o que fosse necessário para poder resolver o problema. Tanto que se caísse na época lá um animal, né, caísse um boi deles dentro de um buraco, eles iam tirar. Sim. Então, veja bem, tirar o boi do buraco você pode.
ajudar o próximo que está ali passando fome e necessidade era proibido. Então vocês conseguem entender que os mandamentos ou as tradições, eles estavam ali sufocando o que realmente o mandamento de Deus trazia. Porque a lei, ela está alicerçada, ela está embasada no amor. E principalmente o amor a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a base da lei. Então, toda vez que você precisa fazer alguma coisa para ajudar alguém, e você precisa fazer isso no sábado. Só um exemplo. Existem princípios e existem preceitos. Agora, dentro dos princípios dos preceitos, eu queria estabelecer algo que para mim é indispensável. Os preceitos, eles são feitos para sustentar o princípio. Correto? Então, se você começa a quebrar os preceitos por qualquer motivo, o princípio vai fazer o quê? Vai cair. Então, um exemplo. Eu devo comprar no sábado ou eu não devo comprar no sábado? Não. Eu não devo comprar no sábado. Agora, se eu vou na casa de uma pessoa, a pessoa está passando necessidade, ela está precisando de um alimento ali. Então, o que vai fazer ali eu quebrar aquele preceito? A base da lei, que é o amor. Eu olho para aquela pessoa e eu vou amar ela como a mim mesmo. Se eu estivesse passando necessidade, fome, se os meus filhos estivessem ali chorando e clamando pelo leite, pelo pão, claro que eu ia almejar que alguém viesse ali, viesse minha situação, e se fosse para comprar alguma coisa para aliviar ali a necessidade do momento, Deus se agradaria disso. Foi o que aconteceu quando os discípulos colheram as espigas do Bom, Kleber, até nisso daí, tem algumas pessoas que pegam numa brecha da lei. Um dia uma pessoa falou para mim assim, rapaz, sua família depende de você, olha a conversa, para o alimento, não é? Você não é sacerdote? Sim, sim. Então Deus permite que você trabalhe no sábado porque é um amor, você ama a sua família. Olha que coisa. Então nós devemos diferenciar isso aí, gente. Exatamente. Porque senão, sua família está chorando, está com fome, você não vai trabalhar no sábado, Kleber, vai lá, rapaz. Deus é tão amor que o pessoal vai fazer na lei dominical isso. Vai ter 2 classes na lei dominical. Vai ter aquela classe que vai receber na mão o selo, ela não recebe na testa, porque ela sabe que o domingo não é dia de Deus, é o sábado. Mas Deus é tão amor, que não vai deixar minha família passar necessidade. Então eu vou trabalhar no sábado. Por isso que nós precisamos conhecer a lei. Sim. Porque a lei fala, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Então acontece, se Deus, ele fala que 6 dias eu devo trabalhar, ele vai me manter no 7º. E se ele falou para mim que eu não devo trabalhar no 7º dia, e aí aparece um emprego que me força a trabalhar no sábado, eu entendo que esse emprego não é Deus que está conduzindo eu para ele. Sim. Eu tenho que guardar a lei ela tem que ser guardada. Agora, o que não pode ser feito é mandamentos de homens que estavam ali, no caso, transformando a lei em um fardo. Você não pode curar no sábado, você não pode ajudar ninguém no sábado, você não pode fazer uma doação no sábado. É claro que você não vai fazer uma doação, Alexandre, que nem eu acabei de citar aqui, uma compra, planejada. É algo que aconteceu. Você está numa viagem, alguém fala assim, olha, tem uma pessoa ali que está passando fome, vamos lá visitar ela? Aí você vai lá visitar ela, você está olhando a situação, aí você fala assim, eu vou viajar, eu estou indo visitar um irmão ali, então depois do pôr do sol eu volto aqui para você comer. Gente, até o irmão White fala assim sobre planejamento de viagens missionárias no dia do sábado. Ela falou que evitar fazer viagem. E ela fala, se não puder evitar, ela até fala, na viagem você esteja com um livro, você esteja com a palavra de Deus, estudando, porque às vezes a pessoa tem que ir. Houve alguma emergência, tem que ir. Não teve jeito, né? Não teve jeito, teve que ir. Agora não é algo que você está planejando fazer. Isso, planejando não. É isso que nós temos que entender. Sim. E o que Cristo veio fazer ali? Porque o que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Vamos até abranger um pouco mais isso, que é importante. Satanás, ele é astuto, né? Dentro do povo de Deus, ele trabalha com 2 frentes, é a apostasia e o fanatismo. Então, dentro da apostasia, às vezes ele começa a pegar você, que faz parte da verdade presente, começa a falar assim, não, mas tem que entender se é preceito ou se é princípio. Quando Jesus veio ali mostrando o que estava acontecendo, ele mostrou o seguinte, tem muitos mandamentos de homens nesse sábado aqui. Um exemplo, você só pode caminhar tantos metros, tantos quilômetros por dia. Você não pode cuspir no chão, porque se você cuspir no chão, você está fazendo uma irrigação. Você não pode fazer isso, você não pode curar. Então, Deus veio tirando isso, mostrando que a base da lei, inclusive o sábado está na lei, a base da lei é o amor. Agora, eu não posso também falar assim, não, mas agora a questão de se eu compro no sábado ou não, é relevante, é princípio ou preceito. Toma banho no rio, vou para uma cachoeira no sábado. Então, nós temos que entender o que Deus quer nos mostrar com o sábado. Tudo que você faz, quebrando o preceito,
no sentido de beneficiar o próximo, não planejadamente, mas se você foi pego por surpresa ali, sem dúvida alguma que Deus sanciona. Como eu citei aqui, você vai lá fazer uma compra, você vai visitar a pessoa, chega lá, a casa da pessoa está de perna para o ar, porque a pessoa está doente, você e mais outras irmãs ali vai fazer uma limpeza naquela casa ali, entende? Não é algo planejado. Sim. Agora, você não deve planejar o seguinte, você sabe que uma irmã está doente, então agora todo sábado eu vou separar o sábado para limpar a casa da irmã. Sim. Não, aí não, porque aí você não foi pego de surpresa. Ali você planejou aquilo ali. E é isso que a lei não aceita. Né? Só quero fechar esse comentário meu nos corações duros, sobre também o João 9, capítulo 9, verso 1 a 16, que é um rapaz que foi cego de nascença, né? O rapaz foi curado, e aí os fariseus pegam ele, trazem, você foi curado? Quem curou? Não sei, mas eu fui curado, eu era cego de nascença e fui curado. Aí eles interrogam, chamam os pais dos meninos, esse menino nasceu cego mesmo? Sim, é nosso filho. Mas quem foi que curou? Aí os pais com medo, os pais falam assim, ele já tem idade suficiente. Por que os pais estavam com medo? Porque no verso 22, 9, verso 22, isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha, Kleber, então eles fizeram uma comissão de igreja ali e falou, e bateram o voto. Quem disser abertamente que Jesus é o Messias, era excluído da igreja. Então, que voto, coração duro. Sabia que Jesus era o Messias, viram os milagres, Jesus dava evidência que era o Messias. Eles não foram nem investigar, conversar com Jesus, não. E o rapaz foi curado de nascença, cegueira, era para eles ficar felizes. Glória, amém. Deus se manifestou na terra, olha como Deus é bom, curou esse rapaz. Não, eles ficaram com o coração duro e falou, agora nós vamos ter que excluir vocês, porque vocês estão dizendo praticamente que Jesus é o Messias. Irmãos, e trazendo para nós hoje, quantas pessoas, às vezes, é enxotado, é perseguido, e em todas as igrejas, por às vezes falar a verdade, ter um caráter santo. A irmã Arte até fala assim, que famílias inteiras saíram da fé da igreja, e que ela diz que no alto clamor essas pessoas vão voltar, porque elas não saíram porque transgrediram. Saíram porque falaram mal dela, maltrataram. Famílias inteiras, irmãos. Que coisa, porque por causa do nosso coração duros. Expulsamos essas pessoas da fé. Que nós não venhamos cometer os mesmos erros daqueles homens daquela época. Sim. Porque o mais seguro para mim hoje, frente a tudo isso que eu avalio, e que nós estamos conversando aqui, é o conselho que Deus dá para você e para mim. Vem ver. Porque se os fariseus tivessem se permitido estar mais juntos com Jesus, avaliar ali se Jesus era o Messias realmente e permitir que o Espírito de Deus tomasse conta da vida deles, eles teriam sido transformados, porque Nicodemos permitiu. Nós encontramos também José de Arimateia, que eram grandes homens ali, também permitiu. Nós estudamos na lição passada de Marcos, que teve também ali um escriba, que permitiu também. E o Senhor falou para eles assim, olha, você está bem próximo do reino. Porque foram homens que estavam dentro daquela máfia da época, que era onde o poder só ficava na mão deles, e eles oprimiam e destruíam tudo e todos que entravam na frente deles, mas Deus teve os fiéis ali dentro que se levantaram. E isso muitas vezes está acontecendo hoje, dentro do nosso meio. As pessoas levantam falsas acusações, apontam o dedo, mas nem sequer vieram ver, nem sequer conversou. É porque o diz que me diz. Então, o diz que me diz, ele pode acontecer, ele é real, ele existe dentro das igrejas protestantes, mas dentro da nossa não existe. Então, meus irmãos, temos que estar atentos a isso. Não podemos basear a nossa fé e não podemos fazer parte da massa, da maioria que vai sem ver. Precisamos avaliar todas as situações. Agora, quinta-feira aqui, vai trazer as reivindicações de Jesus. Né? Inclusive, aqui é interessante que fala que João ele usou 9 versículos para descrever os milagres, e usou 40 versos para descrever aquele que realizou o milagre. Sim. Ou seja, nós entendemos claramente que na Bíblia Sagrada, o escritor judeu, quando ele quer enfatizar, ele repete. Né? Então aqui por 40 vezes João trabalha mostrando quem fez o milagre, mostrando que a essência de tudo era o Messias, era Jesus. Poucas vezes Jesus reivindicou ser o Messias, ser Deus, filiação com o Pai. Ele falou claramente isso quando ele foi interrogado naquele tribunal, onde bateram nele e o sumo sacerdote falou, eu conjuro-te, você é o Filho de Deus vivo? Aí ele falou, eu sou. E é interessante que Jesus curava e eles falavam assim, você é transgressor, nós conhecemos Abraão e Moisés, mas de onde você é? E Jesus
dava uma palavra firme para eles. Vocês não são filhos de Abraão. Se fossem filhos de Abraão, vocês reconheceriam que Abraão falou de mim, Moisés falou de mim. E aí aqui, né, eu quero citar um comentário, está até na lição. Jesus defendeu suas ações em 3 etapas. Primeiro, ele explicou o seu relacionamento íntimo com o Pai, João 5, verso 19 a 30. Jesus mostrou que ele e o Pai agem em harmonia, está no capítulo 5 de João, verso 17, mas ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, a tal ponto que ele tem poder tanto para julgar o mundo quanto para ressuscitar os mortos. João 5, verso 25 a 30. Em segundo lugar, Jesus mencionou quatro testemunhas em sua defesa, João Batista, João 5, verso 31 a 35, e seus próprios milagres, João 5, verso 36, o Pai, João 5, verso 37 e 38, e as Escrituras, João 5, verso 39, que falava de Jesus, né? Cada uma dessas testemunhas fala a favor de Jesus. Por último, Cristo apresentou aos seus acusadores a condenação deles, João 5, verso 40 a 47, revelando o contraste entre seu ministério e o egoísmo dos líderes. Jesus disse que a condenação deles viria de Moisés, João 5, verso 45 a 47, em que depositavam sua esperança. Que coisa, irmãos! Então Jesus ali reivindicou que ele e o Pai eram um, que ele fazia as obras porque eu estava ligado com o Pai. Ele mostrou, não só falou, irmãos, porque meu povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele mostrou por milagres, ele mostrou evidências que a palavra de Deus mostrava que ele era o Messias, e ele mostrou que viria condenação profeticamente, e viria condenação para esse povo, e isso aconteceu, né? Realmente é um fato, é triste, mas é histórico. Aconteceu, aquele povo pereceu, perderam a vida, eles na sua insanidade clamaram ali, né, que os pecados caiam, o sangue dele caiam sobre nós e nossos filhos, e isso caiu, e a serva do Senhor fala que ali as mães mais piedosas chegaram a cozinhar os seus próprios filhos. Deus nos liberte, irmãos, de estarmos agindo dessa maneira, porque hoje você que é uma mãe piedosa, e às vezes pode pensar, eu nunca vou vir cozinhar o meu filho, eu nunca vou vir fazer algo do tipo. Nós temos que lembrar que nós estamos em um momento de maturação. Quer seja para o bem, quer seja para o mal, precisamos hoje tomar a decisão ao lado da verdade, porque senão nosso coração vai endurecendo e o erro vai tomando conta de nós. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então aqui no livro Nos Lugares Celestiais, queria fazer aqui uma leitura na página do dia 20 de maio, né? Que é a meditação nos lugares celestiais. Fala assim: muitos erraram em não seguir o plano de Deus, seguindo ao invés o seu próprio plano. Cristo mesmo declarou: o Filho nada pode fazer por si mesmo. Veja bem, é Jesus que declarou. Cristo nada pode, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Cristo nada podia fazer por si mesmo. Jesus nada podia fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Tão completamente esvaziara-se ele de si mesmo, que não fez planos e esquemas. Viveu aceitando os planos de Deus para ele. E o Pai, dia a dia, desdobrava seu plano. Se Jesus era tão completamente dependente e declarou: aquilo que vejo o Pai fazer, isso faço. Quanto mais devem os seres humanos confiar em Deus quanto à constante instrução, de modo que sua vida seja a simples execução dos planos de Deus. Que os imperfeitos, errantes, mortais, se contentassem em buscar sabedoria divina. Então, esse texto para mim aqui, ele é tudo. Porque é que mostra para mim que Jesus, quando ele viveu aqui, ele se esvaziou de si mesmo e viveu os planos de Deus. E assim vários profetas foram. Porque quando nós olhamos para João Batista, a palavra de Deus relata para nós ali na Bíblia que João, quando ele foi para o deserto, fala que a multidão ia até João. Então veja, não era João que ia lá e trazia a multidão ia até João. João tinha seguidores, coisas que muitas pessoas almejam hoje em dia. Ali cita que João, quando os fariseus ali na época vieram ter até ele, perguntaram para ele: João, quem és tu? Quem enviou você? Ou quem és tu? É o Messias? É Elias? É um dos profetas que ressuscitaram? Ou seja, João só foi comparado com os grandes homens da época,
com homens que eram homens de Deus, homens que eram considerados pela nação como homens santos. Isso poderia ter enchido o ego de João. Mas aí a resposta de João mostra que João era um homem cheio do Espírito de Deus. João respondeu assim: eu só sou aquilo que a profecia disse que eu seria. Ou seja, João se esvaziou de si e cumpriu o plano de Deus para a sua vida. É o que a lição tem nos aconselhado aqui no Espírito de Profecia, né, nos lugares celestiais. Fala, ó, que os imperfeitos, errantes mortais se contentassem em buscar sabedoria divina. Se nós buscarmos sabedoria divina, nós vamos ter satisfação em que os planos de Deus se cumpram em nossa vida. Isso é importante, porque os planos de Deus vai nos deixar como? Vai nos deixar no centro da obra de Deus. Irmão Kleber, eu quero só comentar aqui, nós falamos bastante do milagre, citamos bastante, né, os milagres de Jesus, que foi um meio para ele mostrar que ele é o Messias. E eu achei um texto aqui no Evangelismo, página 289, que fala: a conversão conduz à obediência. A conversão da alma humana não é de pequena consequência. É o maior milagre realizado pelo poder divino. Então, o maior milagre é a conversão das pessoas. Tem até um hino do Ara dos Reis, né? O primeiro milagre é confiar. Então, ó que benção. Então, ó, a conversão conduz à obediência. A conversão da alma humana não é de pequena consequência. É o maior milagre realizado pelo poder divino. Então, o maior milagre é a conversão. Por quê? Uma pessoa pode ser curada de uma enfermidade e ela se perder. Ela não aceitar a fé e morre perdido. Mas se a pessoa ela é convertida, mesmo que ela morrer, venha a descer na sepultura doente, mas ela creu em Jesus, ela está salva. E é o maior milagre, né? Sim. E você, o que você acha disso? Você acredita que esse também é o maior milagre? Você crê nisso? Você concorda com isso? A serva do Senhor relata para nós que Satanás, parafraseando, ele não se encanta e ele não fica assim impressionado quando um homem que era doente foi curado. Ele não ficou impressionado nem quando um aleijado passou a andar, nem quando um cego passou a ver. Mas o que mais deixa Satanás impressionado é como uma pessoa que estava no fundo do poço, vivendo uma vida devassa no pecado, tem agora uma transformação de vida, de caráter, e passa a viver a vida de Cristo. E isso fala que Satanás não compreende. Como pode uma pessoa que estava no reino de Satanás, era um soldado ali da frente da batalha, agora passa para o reino de Cristo? E as coisas que ele gostava, agora ele não gosta mais. As coisas que ele fazia, agora ele não faz mais. Agora ele procura fazer a vontade de Deus. Ele se esvazia de si e permite que Deus viva nele, né? Isso é o maior milagre, porque isso é difícil. E é um sinal. É um sinal, pessoal, irmãos, é um sinal poderoso que o inimigo não pode contradizer e nem assim fazer falcatrua. Porque vai ter falsos milagres. Mas uma pessoa convertida, como que o inimigo vai... ele pode até levar uma pessoa, aparentemente, parece que é um cristão. Mas se você for ver a fundo os frutos, não tem como dar. Não tem como falsificar. Então, a pessoa convertida é um sinal poderoso que Jesus fez uma obra na vida dessa pessoa. Porque nós vamos ter muitos falsos milagres. A pessoa fala, esse milagre é falso. Mas eu quero ver uma pessoa que ela aceitou Jesus, ela dura 5, 10, 20, 30, 40 anos, a família bem ordenada, bem organizada e a pessoa andando nos caminhos de Deus. Como é que consegue? Não consegue. Consegue com o tempo enganar, mas não por muito tempo. Exatamente. Por isso que nós precisamos estar firmados na rocha, que a rocha é Cristo. Alexandre, estamos chegando no final dessa lição. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito útil você aqui. Foi um prazer poder estudar essa palavra de Deus. E que você possa fazer agora suas últimas considerações para aqueles que nos acompanham, para os nossos queridos internautas, amigos e companheiros que estão do outro lado da tela. Eu quero fechar minhas considerações, irmãos, deixar para vocês um texto do Desejado de Todas as Nações, página 152, 153. Por meio da mesma fé, podemos receber cura espiritual. Pelo pecado, fomos separados da vida de Deus. Temos a alma paralisada. Por nós mesmos somos incapazes de viver uma vida santa, tanto quanto aquele paralítico que era incapaz de andar. Que essas pessoas tristes, lutadoras, olhem para cima. O Salvador se inclina sobre aqueles que adquiriu
por seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ser curado? João 5, verso 6. Ele pede que você se levante com saúde e paz. Não espere sentir que está curado. Creia na palavra dele e ela será cumprida. Ponha sua vontade ao lado de Cristo, seja qual for a prática pecaminosa ou desejo dominador, que pela longa transigência aprisiona mente e corpo. Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele transmitirá vida à pessoa que está morta em sua transgressão. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Então, se você está paralítico espiritual, se você está cego espiritual, se você está desanimado, querendo até tirar a sua vida, há poder na palavra de Deus. Se você clamar ao Senhor, Senhor, salva-me, assim como Jesus pegou na mão de Pedro, ele te ergue acima das águas. Amém. Então, que você possa, em nome de Jesus, se apodere da palavra de Deus. A serva do Senhor fala assim: quando nós não queremos orar, é aí que nós devemos orar. Você não está sentindo desejo de estar estudando a palavra de Deus. Se você não está sentindo desejo, você está paralítico, você está cego espiritualmente, você está paralítico, não consegue andar. Senhor, me ajuda. Ajoelhe aos pés de Jesus e fala: me ajuda, Senhor. Qualquer palavra que você fala, me ajuda, e o Senhor vai te ajudar. Leia o texto, mesmo que não tenha vontade, leia sem vontade. E pela palavra de Deus, Ele vai te transformar em nome de Jesus. Amém, Alexandre. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu também queria agradecer a sua presença aqui. Queria dizer para você que eu não sei há quanto tempo que você tem sofrido, qual é os fardos e as tempestades que você tem, os fardos que você tem carregado e as tempestades que você tem enfrentado, mas eu queria dizer para você que há esperança para você. A palavra de Deus, ela decreta, ela determina, e se está determinado aqui, o que precisa é somente da sua crença, somente da sua decisão, aceitar a Jesus. Não importa se você está sofrendo no matrimônio, não importa se é enfermidade, Jesus tem poder. Creia nisso, apenas creia e o milagre acontecerá. Coloque o pé na água, acredite que o Senhor fará a obra. No Desejado de Todas as Nações, na página 152, e eu finalizo aqui com essa leitura, diz assim, ó: não espere sentir que está curado, creia na palavra dele e ela será cumprida. Seja qual for a prática pecaminosa, o desejo dominador que pela longa transigência aprisiona mente e corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Jesus está esperando te libertar do fardo do pecado, do problema que você está aí há anos passando. Ele quer te trazer a vitória, Ele quer te dar a oportunidade de viver uma novidade de vida. E Ele veio para te trazer paz e vida em abundância. Que Deus abençoe, que você possa tomar a decisão certa, possa se colocar do lado da verdade, porque é a única segurança que nós temos nos últimos dias. Eu agradeço a sua presença, queria compartilhar com você o meu sentimento de satisfação e alegria de participar desse programa, porque aqui é um encontro de família e juntos nós conversamos um pouco mais, falamos sobre a palavra de Deus, falamos sobre família, falamos sobre tudo que o Senhor deseja para mim e para você e para a nossa vida. E agora, se for possível, deixe aí o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo, vamos juntos levar essa mensagem mais longe e assim Jesus chega mais perto das pessoas. Antes de finalizarmos, vamos mais uma vez nos curvar aqui e falar com o nosso Deus. Ora por nós, Alexandre. Santo eterno Deus, Pai de bondade e misericórdia, muito obrigado, Deus, pela lição maravilhosa. Que essa lição seja uma lição verdadeiramente na nossa vida. Amém, Senhor. Possamos, com nossos irmãos, conforme passarmos a lição, como fomos comentar na igreja, que possa ser uma lição que possa nos tirar dessa paralisia espiritual, dessa cegueira espiritual. Transforma nosso coração, abençoe a cada um que está assistindo, que possa se apoderar da Tua palavra e ser curado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e não perca o nosso encontro na próxima semana, no próximo sábado, às 2h da tarde. Até mais, finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.